Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Paulo Vieira Cunha, ele é gestor do Grupo de Acompanhamento de Obras da CAERN. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer alguns pontos dessa importante obra que vem ocorrendo na nossa capital desde maio de 2015. Muito bem. Inicialmente, a gente vê propaganda de saneamento para lá e para cá, mas qual é realmente, para quem não sabe, a importância do saneamento? Bom, é importante até a gente esclarecer no primeiro momento que quando se fala em saneamento, a gente tem 4 eixos principais, né? Que é a água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e a parte de gestão de resíduos sólidos. A CAERN é uma concessionária pública que detém os direitos sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa obra que a gente está gerindo agora é a obra do esgotamento sanitário de Natal. O pessoal fala o saneamento, mas é o sistema de esgotamento sanitário. É uma obra fundamental. Primeiro, qualidade de vida. Investimento em esgotamento sanitário, não sou eu, Paulo, que está dizendo. A própria Organização Mundial de Saúde fala que cada dólar ou cada real que a gente investe em saneamento, esgotamento sanitário, são R$4 ou dólares que a gente economiza em termos de internações hospitalares, doenças decorrentes da falta justamente desse sistema de esgotamento sanitário. É incrível, né? E uma outra informação que gostaria de saber é como é que está hoje a situação da implantação dessa rede coletora, né, que faz parte desse conjunto que é o saneamento básico da cidade do Natal. Bom, a obra ela se divide em rede coletora, as estações de bombeamento, que a gente chama que são as estações elevatórias, e as 2 estações de tratamento de esgoto. A rede coletora é o que está mais adiantado. Em torno de 900 quilômetros é o que a gente vai implantar, Robson, ao final da obra. Já temos aí em torno de mais de 540 quilômetros já instalados. Então estamos aí com quase 70% da parte da rede coletora, 65% já feito. Na Zona Norte estamos um pouco mais adiantado e na Zona Sul um pouquinho mais atrasado, mas mais ou menos nessa média também. Muito bem. E a previsão para a conclusão do saneamento, se for mantido esse ritmo de obras? Qual é a expectativa de conclusão dos 100%? A gente está num ritmo muito bom com relação às estações, às redes coletoras e também às estações elevatórias. Porém, nós temos o gargalo da obra hoje, são as 2 estações de tratamento de esgoto. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto que está sendo executada no Guarapes. Ela vai receber os esgotos da Zona Oeste e da Zona Sul. A gente está na etapa de movimento de terraplenagem, né? Mas o período chuvoso agora atrasa um pouco a obra. E a nossa estação do Jaguaribe, que iniciamos a obra na segunda, mas infelizmente tivemos que dar uma paralisação, porque alguns manifestantes estão lá na área reivindicando algumas questões, reclamando do fato do licenciamento ambiental, mas nós estamos licenciados, mas estamos aguardando a negociação com eles para retomar as obras. Seria uma questão política esse problema de paralisação das obras? Olha, eu espero que não, eu quero crer que não. Eu acho que é mais assim, foi questão de desinformação mesmo. Acho que o pessoal achava que não havia licença, que a gente não tinha as autorizações do IDEMA, mas temos. É um processo bem extenuoso lá no IDEMA. Inclusive o pessoal tem com muito critério, e depois de 5 anos do processo de licenciamento, a gente conseguiu finalmente a obtenção da licença para iniciar a obra. Mas aí mas eu acho que a gente vai se entender, assim eu espero. Muito bem. Chegando participação dos telespectadores com pergunta. Pergunta vem lá de Nossa Senhora da Apresentação. Perfeito. Na Zona Norte, lá no Vale Dourado. A Ayane faz a pergunta, né? Ela gostaria de saber por que não terminaram o saneamento que começaram a fazer no bairro dela. Elas não passou pela rua dela. Às vezes acontece em alguns outros bairros, né? As pessoas perguntam, por que passou na rua de fulano e não passou na outra rua? A Ayane mandou essa pergunta, mandou até fotografia também da rua. Perfeito, Robson. Iane, é o seguinte, porque às vezes há muita confusão e a gente entende por parte da população. O sistema de esgotamento sanitário é um sistema que ele escoa por gravidade, ou seja, ele vai de um ponto alto para o ponto mais baixo. Isso é tão difícil de explicar para as pessoas, às vezes na mesma rua, chega numa determinada casa que a gente faz e a outra, a partir daquela outra a gente já não faz mais. Normalmente em ruas que tem essa configuração aqui, elas caem para um lado ou para o outro. Então é muito comum, a gente trabalha com o conceito de bacia de esgotamento. Então, Iane, pode ficar tranquila, sua rua vai ser executada. Porque no sequencial de obra ela ainda não aconteceu, Porque às vezes, por exemplo, de repente digamos assim, da graduação da rua, né? Perfeito. Aconteceu aqui em Candelária, inclusive, onde tem meu escritório, um pedaço da rua foi saneada porque aquele vai para uma certa bacia que vai captar, né, aquele esgoto, né? Mas tem a outra parte que vai para uma outra bacia, então é uma outra obra, é uma outra empresa, não é assim? Exatamente. Por isso que umas começam primeiro e depois terminam as outras. Cada um vai para um lugar, um destino diferente. Perfeito. Em Candelária a gente teve muito isso. E Candelária
agora tem mais um detalhe. Uma parte disso já entra em funcionamento, porque vai ser direcionado para a estação de tratamento de esgoto do Baldo, e a outra parte não, só para a estação nova do Guarapes. Então é comum isso, a gente pede à população que fique tranquila. Se tiver alguma dúvida com relação à sua rua, a gente divulga sempre... Não é porque esqueceu, não. Não é porque esqueceu, não. A gente, inclusive, divulga sempre no nosso site a programação mensal de serviços, né? Lá no site da CAERN. Ah, é? Em qual site? Acho que é o www.caern.rn, né? .gov.br. Está lá sempre a programação a mensal de serviços. Muito bem. E uma outra pergunta, a pergunta do Josinei. Quem é o responsável, por exemplo, para fazer o recapeamento asfáltico depois que passa a obra do saneamento? Somos nós, CAERN. As empresas por nós contratadas precisam fazer. Essa é uma questão essa pergunta também é feita por Desterro, lá de Nova Parnamirim. Pronto. Tanto para o Desterro, eu, pelo menos, nossa equipe não está com obra em Nova Parnamirim, mas a gente sabe que tem obra em Nova Parnamirim, e é o colega que perguntou anteriormente. A obrigação é da CAERN. Nós temos a obrigação, as empresas que nós contratamos, de recompor a via nas condições em que a gente encontrou. Então, a questão do asfalto é só uma questão técnica que, às vezes, a gente demora um pouco, e principalmente nessa época do ano, se ele tiver, talvez seja a situação dele lá perto, que nosso asfalto, a prefeitura exige que a gente faça com o que se chama de CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente. Então, ele só pode ser aplicado em dias de sol, não pode ser aplicado em dias chuvosos. Então, como a gente está com um período chuvoso, a gente normalmente fica um atraso. Se aplicar asfalto no dia que está chovendo, que pode ter uma previsão de chuva, aí pode esculhambar o serviço todinho e ter que fazer tudo novo. Então, por isso, só quando tem sol quente forte é que pode tapar aqueles buracos. Perfeito, com esse tipo de asfalto, né? Perfeito. Só quando tem condições climáticas adequadas e quando a gente tem um certo volume. Porque isso é usinado, é feito em usina, então ele tem que sair com um caminhão já pronto. Então ele não consegue fazer pequenas extensões, então a gente deixa a extensão aumentar para a gente poder usar. Mas de qualquer forma nós temos 20 dias, depois que é aberto, esse é o prazo que a prefeitura nos dá, para que a gente faça. Se tiver com algum problema na sua rua, por favor, entre em contato lá com o Grupo Técnico de Acompanhamento de Obras Especiais. Através de que telefone? 3232-6480. Então, 3232-6480. 6480. Bom, é importante anotar esse número, porque se de repente passou na sua rua, fez até o asfalto, mas ficou o serviço mal feito, por exemplo, né? Que você não tem óleo 24 horas em todo lugar. Aí, de repente, em algum lugar, a empresa fez mal feito. Vocês podem ligar para esse número para fazer a reclamação. Então, é o 3232-6480. 3232-6480 para fazer essa constatação, essa reclamação em relação a eventuais problemas na hora que passa a tubulação do saneamento e depois, se em alguma situação não for feito corretamente. Mas às vezes também tem situação que a pista é muito desnivelada onde passa, né? Perfeito. Não é nem caso de asfalto, é mais paralelepípedo ou até barro mesmo. Às vezes a gente tem essas situações, as ruas às vezes muito desgastadas, principalmente quando é terreno natural, né? Principalmente nesse período de chuva, ela já está com a erosão no terreno. Mas assim, a nossa obrigação é recompor a via, se ela for asfalto, com asfalto, se for paralelo, com paralelo, mas da forma que a encontramos. A pergunta do Ricardo, do Parque das Colinas, ele gostaria de saber quando o saneamento vai chegar à área dele, já que inclusive nem tem calçamento, o serviço é mais fácil de fazer. Perfeito, Ricardo. Essa é uma demanda. Parque das Colinas, São Vale, até o colega que estava sendo entrevistado há pouco estava conversando comigo antes, ali fora do ar. A gente está retomando as obras desse lote. Esse lote teve uma parada por uma questão de discussão contratual. Ele está sendo retomado agora, na próxima, de uns 15 dias, a gente vai concluir ele terminando a parte de Candelária, que você bem falou, né? E aí vamos entrando para o Parque das Colinas e São Vale. Agora tem um detalhe. Esse sistema ele vai ser executado, mas ele só entra em funcionamento quando a estação de tratamento de esgoto do Guarapes estiver pronta. Mas já vai passar a tubulação. A previsão é quando o Parque das Colinas e São Vale? Na próxima quinzena, agora no meio de abril, a gente está retomando as obras, estamos retomando por Candelária. E aí vai descendo em direção ao Parque das Colinas e São Vale. Então, acho que dentro de um mês, né? Um mês, no máximo 2 meses, a gente já vão ver máquinas trabalhando lá, instalando as tubulações. Muito bem. O Jussier, de Nossa Senhora da Apresentação, mais uma vez aí, ele quer saber por que o saneamento foi até só metade da rua dele. Eu acho que ele ligou a televisão agora, que a gente explicou há pouco tempo isso, né? Exato. Jussier, ele explicou, só para resumir que o tempo é muito curto, ele explicou há pouco tempo que às vezes tem uma área da rua que vai ser coletada aquele esgoto para uma bacia. Então ele faz até aquela parte da rua. E outra parte, dependendo do nível da rua, às vezes é coletada e vai para uma outra bacia. Por isso que é uma outra obra, às vezes feita por uma outra empresa. Então cada um vai sendo executada no tempo devido. Mas não é porque o resto da rua foi abandonado ou foi esquecido, não. Essa informação aqui é importante a gente compartilhar com o nosso telespectador. Tem mais perguntas chegando? E alô para o Instagram.
Como é que nós estamos aqui? Bruno Muniz, obrigado pela audiência, Bruno Muniz. Naldo Farias, um alô para Elbi Andrade, Elbi Andrade, lá de Parnamirim. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, né? Pela audiência sempre. E Leandro Sarmento, lá de Lagoa Nova, obrigado pela audiência, os amigos de Lagoa Nova também. E outra informação, de repente você está passando em algum lugar da cidade e você nota que em algum lugar, já não é mais questão de esgotamento sanitário, mas de repente você vê que tem um cano estourado, tem água jorrando no meio da rua. E às vezes é na calçada ou dentro da casa da pessoa, né? Onde é que a CAERN tem responsabilidade e o que é que se pode fazer para resolver? Bom, não é bem a minha área é a parte de obra, mas o que for do hidrômetro para a rua é responsabilidade da CAERN. Pode ser que seja tanto na rede de água quanto na derivação para seu imóvel. O que for antes do hidrômetro, né, da calçada, da rua, é responsabilidade da CAERN. Se vocês quiserem, e nós pedimos que nos ajude, que os grandes fiscais somos nós, os cidadãos, né? Os cidadãos. Porque a gente não tem olho, a CAERN 24 horas para isso. E vocês fazem a reclamação no 115, que a CAERN de pronto desloca com a equipe, assim que possível, para ajeitar. Muito bem. E temos uma informação, né, que a gente gostaria de compartilhar mais uma vez com o nosso telespectador. Se tem algum problema que foi feito o serviço de saneamento na sua rua, não ficou bem feito pela empresa que executou, quer fazer uma reclamação na CAERN, né, que a empresa tem a obrigação, né, está sendo paga para isso, todas elas estão recebendo direitinho, né? Então elas são obrigadas a executar o serviço perfeito. Então você vai ligar para esse número, né? 3232-6480, está aqui no seu vídeo, 3232-6480. E também, quer saber se está perto de chegar na sua rua, se já chegou na sua rua o saneamento? Você vai acessar o site da CAERN, que é o www.caern.rn.gov.br, e lá tem um cronograma, não é isso? Com a execução. Tem o cronograma, tem um mapinha, né? A gente tem um mapa que é auto-executável e ele mostra as ruas que vão ser trabalhadas naquele mês, naquele período. Normalmente a gente trabalha, Robson, de 21 a 20 é o nosso período. Então o que está lá vigente está programado para ser executado entre 21 de março e 20 de abril. E sempre no dia 21 a gente coloca uma nova programação. Muito bem, mandando um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, telespectadores. Carlinhos de Parnamirim, quem mais? Ela está vendo lá o nome do resto do pessoal, mas eu quero agradecer a sua participação, Paulo Vieira. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. A gente que agradece a oportunidade. Muito bem. Também o Sandro, nosso telespectador, lá do Conjunto Paz do Sara, obrigado. E Lélio Oliveira pelo Instagram, a turma do Instagram. Ed Oliveira, meu amigo Ed Oliveira, locutor da 98 FM, obrigado pela sua audiência também aqui no Boa Tarde Cidadão, através do Instagram, @RobsonCidadão. Então, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado. Ficamos por aqui, você continua ligado na Banda Natal com os donos da bola, um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão, oferecimento